Boa noite. Policial civil é baleado durante tentativa de assalto a ônibus em Vitória. Consumidores com nome sujo têm mais 2 dias para negociar as dívidas pela internet. É o feirão Limpa Nome Online. 9º dígito nos celulares do Espírito Santo começa no próximo domingo. Documentos perdidos, o que fazer e onde procurar. Em Vitória, a ajuda pode vir da Ceturb, a companhia de ônibus. E ainda, alunos de escolas públicas do estado participam de projeto da Unicef para combater a violência. Quinta-feira, 24 de outubro de 2013. Hora News Espírito Santo começa agora. Um policial civil foi baleado na tarde de hoje dentro de um ônibus seletivo na reta do aeroporto em Vitória. Ele trocou tiros com os assaltantes. Um dos bandidos fugiu para um matagal nas proximidades do aeroporto e a polícia faz buscas no local. Mais detalhes sobre esse caso você vai ter ainda nesta edição do Hora News. O dono da distribuidora São Paulo, Edivaldo Comério, teve a prisão preventiva revogada na madrugada de ontem. Ele foi detido na terça-feira durante a Operação Lombardia. Edivaldo Comério estava preso no Centro de Detenção Provisória de Viana 2, depois que a Operação Lombardia foi realizada a pedido do Ministério Público Estadual. Na rede de lojas do empresário, vários documentos foram apreendidos. Edivaldo Comério é acusado de fazer parte de uma quadrilha que sonegava impostos. Outras 14 pessoas são investigadas por participação na fraude. A estimativa do Ministério Público é de que o prejuízo para o governo com a sonegação fiscal chegue a 6,5 milhões de reais. Os telefones celulares do Espírito Santo, a partir de domingo, vão ganhar um 9º dígito. E você já pode se programar para mudar a agenda. A medida vai alterar os números de telefones móveis do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Cerca de 25 milhões de celulares terão 9 adicionado à esquerda de seus números. A alteração já foi feita em São Paulo. Segundo a Anatel, a medida vai permitir a criação de novas linhas para celulares. E os usuários terão até o dia 5 de novembro para se adaptar à mudança. A partir daí, as operadoras não serão obrigadas a completar chamadas feitas com apenas 8 números. Fique ligado, a mudança já deverá ser feita a partir deste domingo. Mas será que os capixabas estão atentos a isso? Certamente que sim. Eu acho uma boa ideia. Sabia porque eu recebi o comunicado. É costuma, né? Mas tem outro jeito, né? Fazer o quê? Eu já sabia dessa descagem com 9, só não sabia que era a partir de domingo. Em cada tempo eles resolvem colocar mais um número, né? É no celular só, convencional não, né? Dessa vez é no celular. Não todo mundo sabe dessa informação. Quem não sabe vai ter dificuldade, né? Agora, por exemplo, se quiser usar algum aplicativo, ligar para aquela pessoa que o número já está gravado, isso pode trazer um problema também, né? Vai dar um trabalho, tem que atualizar todas as informações. A boa notícia é que, para facilitar a adaptação do usuário, operadoras e empresas especializadas estão disponibilizando aplicativos que adicionam 9 automaticamente à agenda telefônica dos celulares. Pois é, e os principais aplicativos para celular Android você encontra no nosso site. Anote o endereço www.simnoticias.com.br. Perder os documentos é sinônimo de muita dor de cabeça. Fazer boletim de ocorrência, tirar segunda via. Só a Ceturb recebe cerca de 250 todos os meses e muitos donos não aparecem para buscar. Perder documentos pessoais já é uma tremenda dor de cabeça. Procurá-los, então, quase impossível. E se você achar um, você sabe o que fazer com ele? Moça, sabe o que fazer com esse documento? Entregar, procurar o dono. Como que você vai procurar o dono? Eu não sei. Aí pode ir no negócio da identidade, eles conseguem encontrar pelo número que tem aqui, não? Tem que entregar para alguém, para alguma autoridade, não é? Eu não sei de quem que é. Muita gente não sabe, mas existem órgãos que guardam os documentos perdidos. Documentos achados e perdidos podem ser entregues e até recuperados nos seguintes lugares. Nos Correios, os documentos ficam guardados por 2 meses. Na Ceturb, os documentos perdidos no Transcol ficam disponíveis por 3 meses. E na Casa do Cidadão, não tem prazo. Todos os dados podem ser consultados nos sites.
Olha a quantidade de documentos recolhidos na Ceturb. São cerca de 250 perdidos por mês. E a representante da Ceturb conta que poucos são devolvidos. Poucos são recuperados, por volta de 20%. A gente tem feito entrega de, na média, 50 documentos por mês. Como que a pessoa deve fazer, então, para recuperar seu documento? A pessoa que perdeu seu documento, ela pode fazer uma consulta no site da Ceturb ou ligar para o 0800 039 1517 e vai obter informação de que seu documento está ou não na Ceturb. Agora, se você perdeu seu documento há muito tempo, a dica é procurar a Casa do Cidadão, que fica na Avenida Maruípe, em Tararé, Vitória. Todas essas pessoas perderam o documento até 10 anos atrás. São mais de 1.000 documentos, entre carteiras de identidade, de motorista, carteiras de trabalho, tem até título de eleitor e até certificados de reservista. Tudo isso é catalogado e atualizado mensalmente numa lista que fica disponível no site da Prefeitura de Vitória. E mesmo assim, por mês, só 50 pessoas conseguem o documento de volta. A intenção da gerente é tornar a Casa do Cidadão uma referência para entrega e também devolução de documentos perdidos. Acredito que muitas pessoas não saibam que a gente tem esse trabalho, né? Então, dessa forma, é importante divulgar que esses documentos ficam arquivados aqui e se tiver alguém que perdeu algum documento, tiver interesse em resgatar, pode vir procurar aqui no Centro Integrado de Cidadania. E também é uma orientação das pessoas que se acharem na rua, trazer aqui, é um bom lugar para deixar. Exatamente. Se as pessoas acharem algum documento na rua, não souberem para quem entregar, podem nos procurar para deixar o documento aqui. A gente sabe que os Correios também fazem esse trabalho, mas lá fica arquivado só por 3 meses. Aqui a gente deixa arquivado por prazo indeterminado. Consumidores com nome sujo tem mais 2 dias para negociar as dívidas pela internet. Esse é o nosso assunto no próximo bloco. O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo está emitindo um alerta para um novo e-mail falso que circula na internet. Ele fala sobre uma suposta perda de pontos na Carteira Nacional de Habilitação. A mensagem pede que o condutor abra um arquivo anexo que diz ser um extrato de multas e orienta a entregar a CNH em até 10 dias. De acordo com o Detran, toda a comunicação com os condutores e donos de veículos é realizada por meio de correspondência enviada apenas pelos Correios ao endereço de cadastro e que os motoristas não devem abrir esse tipo de e-mail porque pode ser uma armadilha para capturar senhas. O Senado está discutindo mudanças no Código de Defesa do Consumidor. Além de colocar um limite no crédito fácil, a atualização vai dar mais autonomia aos órgãos de proteção ao direito do consumidor. Eletrônicos que oferecem os mais diversos serviços. Roupas e acessórios de todos os estilos. Difícil escolher. Pagar não é problema. Que ninguém sai sem comprar. Não, a não ser que não acho que a pessoa está procurando mesmo, né? Que crédito tem? Tem crédito. Dá para dividir em quantas vezes aqui? Assim, até 6 vezes sem juros. Depende da operadora, do cartão. Anuidade zero, aprovação de crédito na hora, sem comprovação de renda e até parcelamento da fatura. Parece irresistível, não é mesmo? Um pouquinho consumista, Dona Maria da Penha caiu nessa tentação e se enrolou. Dona Maria da Penha, como é que a senhora chegou a 10 cartões? Fazendo de 1 a 1. Foram mandando para mim, mandaram o primeiro, depois o primeiro eu pedi, depois foram mandando o cartão. Eu tenho 10 cartões aqui, só que os limites são poucos, né? Mas são 10 cartões que tem 10 faturas todo mês. 10 cartões de crédito, de banco, de loja, de financeira. Ela acabou se perdendo nessa conta e a dívida chegou a R$12 mil, muito mais do que o salário de uma empregada doméstica. O Congresso está discutindo uma lei que atualiza o Código de Defesa do Consumidor, que este ano está completando 23 anos. As mudanças vêm para colocar um limite no crédito fácil, protegem a população, dão mais responsabilidade aos credores e mais força aos órgãos de defesa do consumidor. O nosso código, ele tem já 23 anos em que foi editado.
E à época, a realidade do mercado de consumo em nosso país era outra. Por exemplo, à época não existia comércio eletrônico. Hoje, pelo menos 40 milhões de brasileiros já fez pelo menos por uma vez uma compra pela plataforma eletrônica. E isso exige um conjunto de premissas que estão relacionadas à transparência, a questões de qualidade, a questões relacionadas a prazo de entrega, a sigilo das pessoas, para que a empresa A ou a empresa B não utilize o sigilo de um cliente sem que esse cliente autorize. Enfim, são regras que precisam ser estabelecidas para que a plataforma eletrônica continue servindo como uma importante provedora de serviços, mas com segurança. Em 2013, foram atendidos pelo PROCON estadual 16.552 casos relacionados a assuntos financeiros, a maioria deles de superendividamento. A proposta que atualiza o Código de Defesa do Consumidor deve ser votada ainda este ano no Senado. Depois segue para a votação na Câmara dos Deputados. E para você que está com o nome sujo na praça, feirões online ajudam o consumidor a negociar as dívidas. Sobre esse assunto eu converso agora com José Arciso Fiorotti Júnior, especialista em direito do consumidor. Fiorotti, muito obrigado pela sua presença aqui no Hora News. Boa noite. Boa noite. Bom, o feirão está aberto, vai até o dia 26. Quem é que pode negociar? Todo consumidor, pessoa física. As pessoas jurídicas não podem participar. Mas a pessoa física e o consumidor que estiver com o nome negativado no Serasa ou nos CDLs, pode entrar em dois sites, que é o Serasa, www.serasa.com.br, tudo com S. Serasa.com.br, tudo com S. Tudo com S. Ou consumidorpositivo.com.br. E nesse site vai ter uma janela de um passo a passo, onde ele vai preencher com seu CPF alguns dados, vai constar quais os débitos que ele tem que está constando como negativado, e a pessoa vai poder, algumas empresas que participam desse feirão já disponibilizaram um desconto especial, já com o boleto pronto, ela emite o boleto e paga no banco. Mas tem empresa que não disponibilizou ainda o boleto, então ela pode, através do canal de comunicação com a empresa, que pode ser um chat, ou por telefone, no 0800, ou por e-mail, solicitar o boleto. Mas se ela não tem condições de pagar à vista aquele débito, mas ela tem condições de pagar parcelado, ela pode, naquele mesmo portal, fazer a proposta de pagamento parcelado e com o desconto que ela achar que deve propor. Isso facilita porque muitas vezes a pessoa tem vergonha mesmo de ir até a loja que está devendo e falar, olha, eu devo, meu nome está sujo e eu quero pagar. Essa questão de ser online facilita? Facilita muito, porque online você vai estar fazendo a sua proposta na condição que você pode fazer, que você pode pagar e com desconto que você acha que pode ser feito. E inclusive desconto de juros e multa. Se a empresa achar que deve aceitar, ela vai te retornar já mandando o boleto. Ou se ela acha que aquela proposta não é uma proposta satisfatória, eles vão entrar em contato para poder fazer uma renegociação daquela proposta. E até que se adeque para poder solucionar o problema. Mas os descontos aí podem chegar a quanto? Tem empresas dando 20% de desconto, reduzindo multas e juros. Mas depende de cada empresa, porque existem participando desse feirão bancos, financeiras, lojas, empresas de energia elétrica, empresas de telefonia, empresas de internet. Então, existem muitas empresas e cada empresa tem o seu desconto que ela programou para esse feirão. E qual que é o índice aí de sucesso nessas negociações, Fiorotti? O índice de 80% já. No país, que esse feirão nacionalmente, está sendo por todo o Brasil, 300 mil pessoas já se inscreveram nesse site, já estão fazendo propostas de acordo, já estão liquidando os débitos. E esse é o momento de pagar a dívida, né? O Natal está chegando, as pessoas precisam do nome limpo, precisam de crédito. O momento é esse, porque se você vai parcelar e vai se programar, o momento é esse, porque Natal está chegando, todo mundo precisa de crédito e precisa do nome limpo para poder comprar, para poder estar preparado para o Natal. Agora, o que a pessoa deve fazer se a empresa que ela deve não está participando do feirão? Muito importante. Porque existem empresas que não aderiram. Esse feirão tem 30 empresas que estão participando. Bradesco, Santander, GVT, EDP Excelsa, Lojas Marisa, e tem várias empresas. Se a empresa não está participando, ele pode, nesse canal de comunicação, nos próprios sites,
e preencher e colocar qual a empresa e qual o débito que ele quer negociar. Aquele e-mail vai diretamente para a empresa, ser reencaminhado para a empresa vai entrar em contato para negociar o débito com ele. Agora, Fiorati, qual é o conselho para que a gente possa evitar aí o superendividamento? Nós vimos aí o caso da Maria, 10 cartões de crédito, né? Isso é aconselhável? Não, cartão de crédito você tem que usar com responsabilidade. 10 cartões é uma coisa inaceitável, porque os juros são absurdos, você né? Não consegue controlar 10 cartões. Se você comprar e conseguir pagar o total da fatura no final do mês, o cartão está sendo usado de forma correta. E aí é saudável. Se você começa a pagar o valor da parcela mínima e prorrogar o pagamento do saldo devedor, os juros são altíssimos. Tem juros de cartão que varia de 9% a 12,5%. E aí, no final de um ano, você vai ter uma parcela impagável a fatura do cartão. Qual que é o conselho para quem está se planejando aí para fazer as compras de Natal, para presentear a família? É fazer de acordo com o que o seu bolso cabe? Não tenha dúvida. Primeiro, você tem que fazer uma programação. Se você vai comprar parcelado, parcele dentro daquela condição que você pode pagar. Lembrando que a gente só deve comprometer 30% da nossa renda. 30% da renda. Para compra a prazo, 30% da renda. E se você vai comprar no cartão, existem lojas que quando você vai comprar, o preço à vista é o mesmo preço do parcelado. Então, se você tem disponibilidade para parcelar sem juros, se você tem controle, não tem problema parcelar, desde que você falou, não ultrapasse o limite dos 30%. Tá certo, Fiorati. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no Hora News. Eu vou só relembrar os sites. É www.serasa.com.br e tem também o Consumidor Positivo, tudo junto, tudo não é junto. isso? Consumidor Positivo, tudo junto.com.br. Serasa sempre com S. Sempre com S. Muito obrigada pela sua presença aqui no Hora News. Boa noite. Boa noite. Bom, e no próximo bloco, as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. O Hora News volta já. A manhã de hoje foi marcada por um grave acidente envolvendo 2 carros de passeio na BR-101 na Serra. Uma pessoa morreu e outras 4 ficaram feridas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a motorista que vinha de Teixeira de Freitas, na Bahia, e voltava com os 3 filhos para São Paulo, teria dormido ao volante, invadido a contramão e batido no carro onde estavam 2 vendedores que iam para São Mateus. O carona morreu no local, preso às ferragens. Os feridos foram encaminhados para hospitais de Vitória. Quer participar do Hora News? Você pode. Basta mandar pra gente suas sugestões. E olha como é fácil. Basta enviar seu e-mail para pauta@recordnewses.com.br. Curtir nossa página nas redes sociais. facebook.com/recordnewses. Pelo Twitter, twitter.com/recordnewses. E ainda participar das enquetes no portal www.sinoticias.com.br. E você pode ligar para a nossa redação pelos telefones 34 34 57 23 e 34 34 57 24. Agora as notícias do sul do estado, direto de Cachoeiro de Itapemirim. Boa noite, Ramon Barros. Boa noite, Adriana Marques. O comitê para discutir sobre a saúde animal e analisar o atual momento enfrentado por criadores e produtores rurais se reuniu em Cachoeiro de Itapemirim. O Comitê de Saúde Animal, que anualmente realiza 2 encontros em Cachoeiro, é o único do estado e fazem parte autoridades sanitárias e representantes de vários segmentos. Um dos principais assuntos discutido se relaciona à possibilidade de uniformidade entre a inspeção municipal e estadual, que para acontecer precisa da adesão de cada prefeitura interessada. Ela tem que ter um serviço de inspeção igualzinho ao estadual. Não basta ter somente uma lei de selo, que isso é equivalência. A parceria tem por prioridade expandir o agronegócio, que pode continuar no mesmo patamar hoje registrado sem interferência,
Investimentos necessários serão submetidos não somente a acompanhamentos, mas principalmente análises já conhecidas e que podem trazer vantagens, inclusive as financeiras. Nós temos 3 tipos de inspeção: a federal, que pode mandar para o Brasil todo, a estadual, que só comercializa dentro do estado, e a municipal, que comercializa dentro do município. Então, essa inspeção municipal que tem o selo, quem tem o selo vai continuar comercializando dentro do município dele. Acesso do produtor à ficha cadastral do IDAF, normas de campanha de vacinação estavam na pauta, onde avanços foram informados, seguidos de uma certa preocupação. No encontro foram informados detalhes e discutidos situações de 2 doenças, uma que afeta os bovinos e a outra os equinos, que está trazendo maior preocupação também em todo o Espírito Santo. Na opinião do médico veterinário e secretário do comitê, o conhecimento será fundamental ao combate, a exemplo do que foi realizado no passado e continua sendo colocado em prática ainda hoje, tranquilizando, em parte, o setor agropecuário. A aftosa no Brasil, ela está sendo um processo de erradicação. E o mormo está em fase de implantação, o mormo no país. Nós temos mormo hoje em mais de 20 estados do país já. Isso há 10 anos atrás era somente um estado que tinha mormo. E o Espírito Santo já registrou este ano 18 animais positivos de mormo feito pelo exame da maleína, que é o exame definitivo. Então, infelizmente, nós não conhecemos a doença ainda direito, mas temos certeza que a doença, pelos locais que ocorreram a doença, em vários municípios do estado, e um foco sem relação com o outro, esse mormo já estava presente no estado do Espírito Santo. A próxima reunião acontecerá no primeiro semestre do ano que vem. Em relação ao mormo, além da intensificação na fiscalização, principalmente relacionada aos transportes dos equinos, uma campanha de conscientização já vem sendo realizada junto a todos os criadores. Na semana em que se comemora o Dia da Saúde Bucal, uma ação é realizada no Centro de Cachoeiro de Itapemirim. Equipes ligadas à odontologia já desenvolvem um trabalho de conscientização, onde levantamentos relacionados à saúde bucal de boa parte da população vêm sendo feitos. O trabalho já existe há 20 anos no município e a gente realiza um trabalho com as crianças da escola, na orientação sobre higiene bucal. E isso se reflete no município, que a gente tem uma redução da demanda, né, na procura dos postos, e a gente tem avaliado uma melhora nos índices de doenças bucais. Na Praça Jerônimo Monteiro, a estrutura montada se volta também ao combate do mal que atinge cada vez mais pessoas em todo o mundo. As orientações aqui no Centro de Cachoeiro estão direcionadas ao público de todas as faixas etárias. Quanto à prevenção, quanto antes começar, melhor. Para os pequenos, bonecos e objetos utilizados da higiene pessoal fazem parte de uma brincadeira em que a história é a própria realidade e continua sendo contada por adultos. De uma forma lúdica, ele vai aprendendo, né? Ele não entende ainda, mas ele vai aprendendo e vai se tornando parte da infância, da vida dele e vai levar isso até a fase adulta. Durante toda a manhã, vários foram os serviços disponibilizados. Nós estamos aqui hoje para fazer atendimento à população, abordando a prevenção odontológica. Estamos aqui com a equipe de prevenção da odontologia do município, trabalhando essa questão, orientando quanto à escovação, a maneira correta de escovar, como escovar, por que escovar. Esse é o nosso trabalho aqui hoje. Além das consultas e orientações, panfletos foram distribuídos para que o entendimento aconteça e se revele mesmo que através de poucas palavras. Eu gosto de escovar os dentes. Todos os dias? Todos os dias. Depois das refeições? Depois. Os casos mais graves atendidos na unidade móvel serão encaminhados para as unidades de referência de acordo com as necessidades de cada paciente. Bom, Adriana, essas foram as notícias de hoje aqui no sul do estado. Estamos de volta amanhã, neste mesmo horário. Voltamos aos estúdios da Record News em Vitória. Uma boa noite para você. Obrigada, Ramon Barros. Boa noite e até amanhã. Alunos de escolas públicas do estado participam de projeto da Unicef para combater a violência. É logo a seguir.
Ministério da Saúde publicou hoje no Diário Oficial a lista com os nomes de 650 médicos que tiveram registro profissional liberado pelo governo. São intercambistas do programa Mais Médicos. Entre os que tiveram a aprovação do registro único estão 3 profissionais que vão atuar no Espírito Santo. São eles o brasileiro formado na Bolívia, Sandro Alberto da Cunha, que vai trabalhar na Serra, e os estrangeiros Juan Ortiz e Javier Oliva, que vão atuar em Viana e Vitória. Alunos de escolas públicas de 29 municípios do Espírito Santo participam de um projeto do Fundo das Nações Unidas, o Unicef. O objetivo é manter os estudantes mais tempo no ambiente escolar e reduzir o índice de violência envolvendo crianças e adolescentes. O representante do Unicef no Brasil, Gueri Stahl, veio ao Espírito Santo pela primeira vez. Nesta quinta-feira, foi assinado o termo de parceria entre o Fundo das Nações Unidas para a Infância e o governo do Espírito Santo, de lançamento do selo Unicef, município aprovado. A edição é de 2013 a 2016. Esta é a 4ª edição do selo Unicef. A ação certifica aqueles municípios capixabas que mais conseguiram implantar ações de políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. São 29 municípios convidados a aderir ao selo semiárido e outras ações que estamos fazendo com as políticas do governo do estado com vista a diminuir ainda mais essa taxa de homicídio, por exemplo, que afeta mais os adolescentes negros e outros problemas que são mais da Grande Vitória, né, na área de proteção. Nesta edição, o tema é Eu e Meu Município Crescendo Juntos. 29 cidades do semiárido capixaba devem participar do selo Unicef. Há avanços no estado do Espírito Santo. Na última edição do selo, nós observamos avanços quanto à relação ao abandono escolar, à evasão escolar. Houve uma diminuição importante, houve também um aumento importante de crianças com deficiências nas escolas. Avaliamos isso através do BPC e também observamos nesses municípios um pré-natal, um acesso ao pré-natal bem maior. Isso significa avanços na qualidade de vida das crianças e dos adolescentes capixabas. Nas edições anteriores, 7 municípios capixabas foram contemplados com o selo. Ponto Belo foi a cidade que mais se destacou. Marcos Coutinho foi um dos adolescentes que participou das ações e ficou satisfeito com os resultados. Os municípios que são aprovados são aqueles que conseguem melhorar os seus índices. A união entre o governo do estado com o Unicef gera em vários benefícios para o Espírito Santo. Entre eles, a redução do índice de violência. Nós temos uma parceria agora assinada do governo do estado com o Unicef para que a gente possa ir trabalhando questões como menor em conflito com a lei, que a gente possa ir trabalhando temas como da educação, da saúde e ao mesmo tempo o apoio que a gente vai dar também aos municípios para que o município acompanhe um protocolo que cuide da educação, da saúde, da assistência social, né, dos direitos básicos das famílias que têm crianças e que a gente possa dar a proteção necessária a essas crianças. E a nossa enquete dessa semana traz uma polêmica. Veja só. Uma pessoa pública tem o direito de não querer ser tema de uma biografia? Sim, não, depende. Vote, deixe a sua opinião. O site é o www.simnoticias.com.br. O livro Um Brasileiro na SWAT, que conta a história do capixaba Marcos Duval, será lançado amanhã e sábado aqui em Vitória. A obra foi escrita por Ana Lígia Lira, formada em comunicação social e com livros publicados em mais de 8 países. E ela está aqui para falar um pouco mais sobre o livro. Boa noite, Ana. Boa noite. Você é de Recife, Isso. O Marcos é capixaba. Isso. Como é que você chegou até a história dele? Eu havia terminado de publicar uma obra em Portugal e procurava uma outra história que valesse a pena ser contada. E aí eu me deparei com a história do Marcos Duval. Entrei em contato com ele, percorri um longo caminho até ele aceitar contar essa história. Graças a Deus conseguiu convencer a isso. E a história de Marcos é grandiosa. E é também um exemplo, porque ele é muito mais valorizado no exterior. O reconhecimento dele é muito mais internacional do que nacional e muito mais nacional do que local.
Então, muitas vezes, os capixabas não têm noção da história desse homem. Por isso que eu resolvi contá-la. Lembrando que o Marcos Duval é nosso comentarista aqui na Record News, nosso comentarista em segurança. E o que mais te chamou a atenção na história do Marcos? A perseverança e a coragem. Ele tinha um sonho, insistiu nesse sonho, e eu creio que também ele trouxe muita gente para sonhar o mesmo sonho que ele. Eu creio que este é o diferencial de Marcos. Ele não desistiu no meio do caminho, não houve meio do caminho para ele. Ele começou, continuou e não terminou, porque essa história dele ainda vai muito longe. Mas o que mais te chamou a atenção? Foi como ele chegou até a SWAT? Eu queria mostrar aqui a capa do livro, Um Brasileiro na SWAT. E eu queria que você falasse, mas o que mais te chamou a atenção? Foi a questão do Marcos ter conseguido chegar à SWAT? Porque não é fácil para um brasileiro chegar à elite da polícia norte-americana. Marcos enfrentou todas as dificuldades que todos os sonhadores enfrentam. O Marcos não é uma pessoa oriunda de uma família rica, não teve ajuda de políticos, não teve ajuda de padrinhos. Então ele percorreu todo aquele caminho difícil que todo sonhador percorre quando tem um sonho. Então por isso que a história dele valeu a pena ser contada, até como incentivo para as pessoas que estão começando uma vida e que têm um propósito que às vezes julgam ser maior do que elas mesmas. Ler esse livro, conhecer a história desse homem, saber que é uma pessoa do nosso tempo, uma pessoa até próxima a gente, e que se Marcos Duval conseguiu o sonho dele, por que você que está em casa não conseguirá o seu sonho, seja ele qual for? É perfeitamente possível, já que foi para Marcos. E como é que vai ser para você lançar essa biografia aqui no Espírito Santo? Marcos fez questão de que fosse aqui, porque mais do que a história do bom filho a casa torna, o bom filho da casa gosta. Então vai ser um prazer imenso lançar esse livro na cidade que viu essa história nascer, e eu espero que todos estejam lá. Será um prazer conhecer e autografar livro para quem estiver presente. Mais do que isso, será um prazer ver este brasileiro e este capixaba ser abraçado pelo seu povo. Agora, Ana, eu vou aproveitar a sua presença aqui para te fazer uma pergunta sobre uma polêmica no país inteiro, que é exatamente a questão das biografias, né? Existe aí uma lei para ser votada a respeito das biografias. Qual que é a sua posição, a sua opinião? Eu primo pela ética. Eu acho que tem que ser um acordo em comum das duas partes, tanto de quem escreve quanto de quem tem sua vida revelada em um livro, para que a coisa não seja feita de uma forma invasiva, uma forma autoritária. É preciso ter consenso e é preciso ter respeito também pela história da outra pessoa que está sendo contada, porque é um voto de confiança. Lembrando, por exemplo, o Roberto Carlos, ele tem uma biografia que ele não autorizou, né? Ele não quer que a vida dele seja exposta, é um direito que a pessoa tem. Dele, que tem que ser respeitado. Eu jamais iria escrever uma história de uma pessoa que não quer que a história dela seja contada. A vida é dela. É um patrimônio que pertence a ela. Essa história de um patrimônio que pertence à sociedade, não. A sua vida é um patrimônio que pertence a você. Mesmo a pessoa sendo pública? Mesmo a pessoa sendo pública. Porque o que ela quer que seja público, ela já tornou público, como Roberto Carlos tornou. Os filmes, as canções, as histórias que ele quis contar. Mas ele também tem direito aos fatos particulares. Pode ser coisa que ele não queira que ninguém nunca saiba. É preciso respeitar esse limite, essa linha. Ana, só lembrando, o lançamento do livro acontece amanhã à noite no Palácio Anchieta, não é isso? Exatamente, na Casa do Povo, e todos estão convidados para conhecer a história desse conterrâneo de vocês, que eu faria muito gosto que fosse meu também. Infelizmente, não nasceu em Pernambuco, nasceu aqui no Espírito Santo, para a honra de vocês. E lembrando que no sábado, o Marcos Duval traz ao Espírito Santo uma equipe da SWAT para fazer um treinamento, para fazer uma apresentação para o público, e tem o apoio da Record News. Pela primeira vez, eles saem dos Estados Unidos para fazer esse tipo de apresentação, a convite do meu biografado. Tá certo, Ana. Muito obrigada pela sua presença. Foi um prazer. Obrigada pelo convite. Obrigada. Boa noite. Bom, e você vai ver a seguir aqui no Hora News os gols da rodada do Brasileirão de quarta-feira. Nós voltamos já. Um policial civil foi baleado hoje à tarde dentro de um ônibus seletivo em Vitória. Ele reagiu a um assalto e lutou com os bandidos.
O ônibus seletivo seguia no sentido Vitória-Serra. Segundo o depoimento de uma das vítimas que não quis se identificar, 2 homens entraram no ônibus na altura do Parque Moscoso, em Vitória, e seguiram para a parte de trás do coletivo. Quando o ônibus já estava na reta do aeroporto, próximo a Carapina, na Serra, os bandidos anunciaram um assalto discretamente, passageiro por passageiro. Porém, um dos passageiros era um policial civil que reagiu e tentou imobilizar o assaltante. Eles entraram em luta corporal e o policial acabou baleado na perna. Um dos passageiros relatou como tudo aconteceu. Ele começou o assalto na última poltrona, só que ele chegou e falou com o rapaz bem baixinho. Quem estava mais na frente não conseguiu ouvir. Ele foi fazendo o assalto, mas bem baixo, então ele não anunciou para todo mundo. Então, quando ele chegou na terceira poltrona de trás para frente, eu acho que ele foi tentar assaltar o policial que estava paisando, que foi quando o policial tentou render ele. Foi aí que vocês perceberam que estava acontecendo um assalto? Foi aí nesse momento que ele caiu em cima do rapaz que estava do meu lado, que eu estava na poltrona do lado. Aí o rapaz empurrou ele, porque não sabia o que estava acontecendo, e o policial continuou tentando render ele, aí ele conseguiu sacar a arma, o assaltante. E o policial ficou segurando o braço dele. Foi quando ele disparou para o chão, que acertou em direção ao chão, que acertou a perna do policial. O bandido que enfrentou o policial foi identificado como Carlos da Silva, de 26 anos. Ele foi detido e levado para o DHPP. Já seu comparsa conseguiu fugir para o matagal, próximo à avenida. A polícia fez buscas no local, mas até o momento ele não foi preso. Pois é, o policial civil baleado foi atendido em um hospital de Vitória e passa bem. E o trânsito na capital, que já anda complicado, ficou ainda pior com esse assalto ao ônibus que você acabou de ver. Acompanhe na reportagem. O dia ainda está claro e a volta para casa do capixaba já está assim, parada. Uma rotina que estressa há anos. É complicada, os meus colegas também passam todo dia pelo mesmo problema. É cansativo, desgasta, mas a gente está vivendo isso, né? Difícil eu vir para esse local aqui, mas sempre que eu venho já o estresse aumenta. Agora são 6 horas e 15 minutos. Eu estou aqui na Avenida Fernando Ferrari, uma das principais ligações entre o município da Serra e Vitória. Normalmente o trânsito aqui já é complicado, mas em dias de problemas na cidade, como hoje, a situação fica ainda pior. Enquanto não resolver todas essas coisas que estão propondo aí, essas mudanças de trânsito, as mudanças de... Vamos fazer a linha só de exclusivo para ônibus, né? Você acredita que vai melhorar? Eu acredito que sim, eu acredito. E agora vamos falar de futebol. Ontem teve rodada decisiva da Copa do Brasil. Assunto para o nosso comentarista esportivo, Flávio Simões. Boa noite, Flávio. Boa noite, Adriana. Boa quinta-feira a todos que nos acompanham. Flávio, os flamenguistas acordaram nessa quinta-feira em lua de mel com o time. Sem dúvida. Eu acho que poucos flamenguistas imaginavam que o time fosse obter uma vitória tão elástica sobre o Botafogo como foi a da noite de ontem. 4-0, com 3 gols do que chamam de brocador, o Hernande, e 1 gol do Léo. Esse placar surpreendeu. Surpreendeu, já coloca... Pela posição do Botafogo no Campeonato Brasileiro, pela posição do Flamengo. E já coloca o Flamengo na semifinal, podendo agora disputar inclusive contra o Vasco. O Vasco joga daqui a pouco às 9 contra o Goiás e o vencedor vai encarar o Flamengo. Mas nós vamos começar a mostrar os gols de ontem com a derrota do Corinthians para o Grêmio. Foi nos pênaltis e Alexandre Pato perdeu o pênalti que poderia colocar o Corinthians na disputa ainda com o Grêmio. Aliás, foi um dos assuntos mais comentados hoje da internet. Bateu mal, bateu em cima, e o Renato Gaúcho disse antes do jogo que sabia que se o Pato fosse bater o último pênalti, iria bater no meio em cima, que era pro Dida não sair dali. Foi exatamente o que aconteceu. Vamos acompanhar os gols? Vamos ver. Nós temos aqui os gols, vamos com o pênalti. Nos pés de Pato, a bola do jogo. Seria possível adivinhar o desfecho desse lance? Renato já sabia. Eu falei, se o Pato fosse bater o pênalti, para ele esperar até o último minuto, que ele ia tentar bater no meio do gol. E ele fez isso. Dida seguiu direitinho a recomendação do chefe e se consagrou o herói da classificação do Grêmio. Antes dos pênaltis, um jogo eletrizante. Empurrado pela torcida, o tricolor gaúcho teve as melhores chances. As duas com Vargas. O Corinthians investia nos contra-ataques. Douglas teve a melhor chance do timão. No final,
tanta tensão terminou com um cartão vermelho para Emerson e Vargas. E 0-0 no placar. Nos pênaltis, Walter defendeu 2 para o Corinthians. Mas Dida estava mais inspirado. Antes de Pato, também defendeu as cobranças de Danilo e Edenilson. Quase 60 mil torcedores no Maracanã. Maioria absoluta vestida de vermelho e preto. Prenúncio de quem comandaria a festa. Hernani. Após bobeada da defesa alvinegra, o camisa 9, sempre oportunista, balançou a rede. E ele queria mais. Ainda no primeiro tempo, após chute de Paulinho, Jefferson espalmou para o meio da área. A bola caiu nos pés de Hernani, que mais uma vez não perdoou. No segundo tempo, o Botafogo continuou sem ver a cor da bola. André Santos foi até a linha de fundo e cruzou na cabeça dele, Hernani. O terceiro gol do Flamengo e o 31º do artilheiro na temporada. Com 3-0 no placar, os botafoguenses foram embora mais cedo para casa. Hernani foi derrubado na área, pênalti. O zagueiro Dória expulso. Hernani entregou a bola ao aniversariante da noite. Léo Moura bateu e comemorou. 4-0 para o Flamengo, classificado para a fase semifinal da Copa do Brasil. Depois de uma noite inesquecível, agora resta esperar pelo próximo adversário, Vasco ou Goiás. Pois é, Vasco ou Goiás, esse jogo daqui a pouco, às 9 horas, quem ganhar, obviamente, vai pegar o Flamengo. Só lembrando que o Vasco da Gama vai jogar com o time reserva. O Vasco está se poupando para o Campeonato Brasileiro, já que a situação do time Cruz Maltino não é nada boa no Brasileirão, então hoje vai entrar com o time reserva. Tá certo, Flávio Simões, muito obrigada. Um abraço para você, Adriano, um abraço a todos. Para você também, boa noite. Bom, o cantor Pedro Leonardo, filho do sertanejo Leonardo, está no estado. O artista veio gravar um clipe com uma música inédita, onde agradece ter sobrevivido a um grave acidente no ano passado. Quando estávamos gravando lá em casa, o Martoni falou, isso aqui vai virar um clipe muito bom. E nada melhor que o Espírito Santo. Porque olha o nome desse estado maravilhoso. Né? Então, vocês do público fizeram aquela corrente, esse elo positivo que salvou ele também, né? E Deus. Então, sem o Espírito Santo, não teríamos os médicos e nem a corrente desse povo que ama o Pedro. Ele já fez algumas tomadas no Convento da Penha, né? Nossa Senhora da Penha, e ele vai fazer algumas outras tomadas amanhã em outros lugares fortes daqui, né? Mas é um agradecimento. E para terminar, Sérgio, você poderia também cantar um trecho dessa música também, como o Pedro fez? Muito obrigado, Deus existe, eu vi pessoalmente e deu um recado que é para transmitir para muita gente. Todo o amor que recebi, a força que senti, agora eu devolvo em dobro. E agradeço a Deus e a vocês que nasci de novo. Foi isso aí. Mas acho que eu não sou ainda bem indicado a cantar essa música, porque essas são as palavras do Pedro para vocês. Então, apaga o que vocês ouviram. As notícias do Espírito Santo, do Brasil e do mundo você acompanha no portal simnoticias.com.br. Para você, uma ótima noite. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.